Ômega 33, começando agora mais um episódio do 33, esse podcast que tem trailers de segunda a sexta e o episódio completo com exatos 30 minutos aos sábados. 3 pessoas aqui conversando sobre assuntos interessantes para deixar você com aquela pulguinha atrás da orelha. Tô aqui mais uma vez com meu parceiro e amigo Júlio Camacho. Fala, Júlio. Prazer, Gabriel. Prazer estar com você de novo. E hoje a gente vai ter um programa assim, bem especial, bem legal, de uma pessoa que particularmente eu conheço há muito tempo e gosto muito. Eu me confesso aqui fã dessa pessoa por várias razões. Queria apresentar para vocês a Alice Demier. Alice, fala um pouquinho de você. Bem-vinda. Oi, Júlio. Oi, Gabriel. Obrigada por me convidarem, por me receberem. Júlio, incrível, né? Sempre com esse papo de, sou seu fã. Obrigada, fico muito lisonjeada. Falar um pouquinho de mim, vamos ver. Sou diretora de audiovisual, né? Já há muitos anos. Trabalho com audiovisual desde os 17, com arte desde que eu me entendo por gente. Sou mãe de um menino de 11 anos, que vai fazer 12. Que está agora na fase que é fã de anime, divertido, né? Outro universo. Alice, assim, você fez e faz um monte de coisa de naturezas bem diferentes, sempre no campo do artístico, mas uma coisa que ficou para mim muito assim é a coisa de você como diretora, né? Diretora de TV, inclusive. Como é que foi isso? Como é que foi esse começo? Como é que você começou a se enxergar, se ver como diretora? Um pouco dos seus trabalhos? Dá uma panorâmica pra gente. Olha, tem duas visões, na verdade, né? A visão que eu durante algum tempo achei que era como tinha começado e depois, mais velha, voltando a ficha, assim, voltando a fita, eu entendi que, na verdade, eu tinha começado a ser diretora muito novinha. Mas eu fiz teatro, fiz tablado durante 5 anos e gostava. Acho que inicialmente eu fui numa coisa de ser meio atriz, né? Mas logo, assim, depois de 1 ano de tablado, eu falei, gente, eu não quero essa vida pra mim, não. Mas eu adorava o teatro de qualquer jeito, nunca quis sair, nunca quis parar de ter aula. E aí fui me entendendo ali naquele universo onde eu entendi que eu queria fazer alguma coisa de bastidor, não queria ficar mais me colocando como atriz. Aí depois, mais pra frente, tinha que escolher faculdade, o cinema brasileiro tinha voltado, assim, a ter um boom, né? Foi bem no ano do Central do Brasil, a gente vinha de uma leva, assim, né, de novidades nacionais, e aí lançaram algumas faculdades de cinema, que antigamente a gente só tinha a UF aqui no Rio de Janeiro, começou a ter outras, e aí eu me inscrevi, fiz faculdade de cinema. E aí, enfim, foi um caminho meio natural eu passar dessa coisa do teatro pro audiovisual, inicialmente como produtora, né, assistente de produção nos curtas-metragens da faculdade e tal, e aí a coisa foi evoluindo, fiz parceria com um namorado na época que já era diretor de curtas e tal, a gente abriu uma produtora, depois eu fui, enfim, me coloquei no mercado, fiz estágio em alguns lugares e acabei parando na TV Globo, aonde eu fiz carreira, fiquei na Globo por 16 anos. Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente sobre o que você falou. Eu lembrei que o Pedro Cardoso, recentemente, falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele acha teste de elenco uma coisa horrorosa. Que ele fala, boa parte das vezes no teste, você não está vendo, de fato, o ator, você está vendo o quanto que o corpo, a cara daquele ator se encaixa com o personagem que você tem na cabeça. E, de fato, você não está testando coisa nenhuma, você está só comparando uma imagem com uma imaginação. Como que é para você, né, que já mostrou, assim, uma certa reticência com relação a teste, ter feito, né, do lado do diretor, do lado de quem escolhe, tantos testes? Olha, é sempre uma situação muito difícil. Eu acho que o teste de elenco, ele acaba testando um pouco uma parte pessoal da pessoa, né? O quanto que a pessoa sabe lidar com aquela situação, constrangimento, primeira vez que ela está conhecendo uma pessoa nova, um lugar estranho, um ambiente frio. A gente normalmente, acho que tem muito isso que você falou, a gente já idealiza um personagem de um jeito. É claro que a gente abre a mente, quando as pessoas vão chegando, a gente vai, né, pensando, nossa, isso é tão legal, podia ser, a gente vai ampliando o pensamento, mas eu acho que, para além de tudo, tem uma situação que é sempre uma sala que não tem nenhuma motivação, a pessoa não conversou sobre aquele projeto com ninguém, não tem figurino, não está ambientada, não tem troca com ninguém, e aí ela acaba entrando ali tendo que, né, mostrar um pouco do talento dela. Mas para mim, isso é uma outra habilidade. Você ser capaz de mostrar o seu talento nessas circunstâncias é uma habilidade. Você ser capaz de atuar, compor um personagem junto com uma equipe, estudando, entendendo o personagem, é outra, sabe? Eu acho que são coisas diferentes. Não necessariamente a pessoa que não consegue passar nesse primeiro teste não será um bom ator, eu acho. Eu acho que são situações difíceis e às vezes, eu acho chato, às vezes, julgar a pessoa por como ela se saiu nesse primeiro único momento. Então, eu, como diretora, toda vez que eu estou
dirigindo um teste, eu tento ser muito paciente. Então, assim, se a pessoa tá nervosa, eu deixo ela fazer 2, 3, 4 vezes, sabe? Eu tento ser mais parceira, quebrar o clima, sair desse estereótipo um pouco da coisa mais fria, né? A gente te liga, né? Que é o meio que a gente tem essa referência, né? Então, eu tento quebrar um pouco esse gelo, porque eu sei que eu já tive do outro lado, detestei, fiquei apavorada, e eu sei que é uma situação complicada mesmo, assim. E eu já vi gente muito boa e muito mal em teste, na minha frente, assim. Mesmo, às vezes, dando chance, testando, porque são situações diferentes mesmo, assim. Até porque eu acho que, além do que você falou, que é encaixar a pessoa numa coisa física, você também tem, como diretor, você já idealiza o perfil daquele personagem, como ele se comporta, como ele fala, né? Como que ele vai falar aquele texto. Você já tem aquilo na mente. Quando você lê, você já lê imaginando, né, um tom ali. E aí, quando o ator vem numa outra proposta totalmente diferente, que às vezes é boa, também é difícil quebrar, né? Enfim, e às vezes é difícil entender, será que ele vai ser capaz de fazer do jeito que eu quero? Enfim, então, é difícil. Claro que o cara que é muito, muito bom, a chance dele ir bem no teste de elenco, de uma pessoa que é muito boa, é maior. Mas não, eu acho que é sempre muito delicado. Mas não tem muito jeito, é o que temos, porque assim, né? Qual seria a opção? A gente fazer workshops de teste de elenco? Não tem muito como. É uma demanda muito grande mesmo. Não tem como a gente absorver isso. Então, é como funciona. Eu ia te perguntar exatamente isso, se existiria alguma outra maneira. Mas como seria, por exemplo, Alice, na sua cabeça, um ator que, por exemplo, você já sabe quem é? Você acha que precisa passar pelo teste de elenco? Então, estamos dizendo assim, um ator que é um... A gente vê aí grandes atores de Hollywood, por exemplo, brasileiros também, já pessoas consagradas, pessoas que têm uma qualidade já, que não precisa mais explicar. É necessário passar? Na sua cabeça é necessário ou isso virou realmente um hábito? Eu acho que depende da circunstância. Às vezes, eu acho que o que acontece às vezes é que um projeto audiovisual ele não é de uma pessoa, né? Ele é um time, é muito coletivo. E normalmente até as grandes decisões são tomadas por mais de uma pessoa. Então tem lá um produtor e um diretor, às vezes o autor. Então, assim, já temos aí 3 cabeças que estão querendo participar daquela escolha e que podem pensar diferente. Então, talvez o que aconteça seja, tem um cara muito famoso que já não precisa provar o talento, mas que de repente o produtor, o diretor tá louco por ele, mas o produtor não consegue enxergar ele nesse papel, acha que não é o perfil dele, que ele nunca fez algo do tipo, e aí você acaba chamando para um teste para poder ver como aquela pessoa se sai naquela outra proposta, né? Claro que grandes estrelas, normalmente a gente não chama mais para teste de elenco, virou uma coisa considerada, não sei se a palavra certa é ofensiva, assim, mas é meio constrangedor você ligar para um super ator, uma super atriz, super famosa e falar, você não quer fazer um teste. Mas a gente vê agora, por exemplo, não sei se vocês estão ligados agora aqui no Brasil, a gente está refilmando a Vale Tudo, que é uma novela que fez muito sucesso nos anos 80. E tem uma personagem emblemática que ficou super famosa, que é a Leninha Reutemann. Sim. E tava essa coisa toda, né? Quem vai fazer a Odete, quem vai fazer a Heleninha, os grandes personagens da época. E a Paola Oliveira, ela se ofereceu para fazer o teste de elenco. Então, assim, é uma atriz que já estaria nesse nível, né? Já é consagrada, ela já é convidada, certamente os últimos trabalhos dela na televisão, ela foi convidada para fazer, não fez teste, já há muitos anos que ela não deve fazer um teste de elenco, mas ela se colocou à disposição para fazer porque a direção inicialmente não pensou nela, ninguém tinha olhado para ela inicialmente falando assim, ela vai fazer uma ótima Heleninha. Ela falou, cara, eu quero provar que eu consigo, e fez, arrasou e tá aí na personagem. Então, às vezes o teste funciona para isso, para você ver a pessoa num lugar que você nunca imaginou, né? Aquele ator num lugar que você nunca imaginou. Eu acho que uma alternativa para o teste de elenco, mas é só para quando você tem condição de fazer isso, é muito raro, é você juntar, às vezes, algumas pessoas, talvez até fazer um primeiro teste, mas aí depois filtrar e chamar algumas pessoas para uma espécie de workshop, uma vivência. Eu já vi alguns projetos fazerem esse tipo de trabalho, e aí você fica com aquelas pessoas convivendo, fazendo atividades coletivas sobre o produto, sobre a peça, sobre o filme, enfim. E aí depois você entende quem é ali que vai ficar naquele personagem, e muitas vezes até os demais acabam sendo aproveitados em personagens secundários, né, já que já fazem parte ali do time. O Pedro Almodóvar, né, o outro Pedro agora, me parece que ele também não gosta de teste de elenco, porque parece que ele não faz, né? É claro que tem um perigo muito grande,
Mas, segundo o que dizem, ele só chama pessoas que ele já conhece e as pessoas da equipe chamam pessoas que já conhecem. Me parece que quando a coisa quando tá começando a pensar aquele filme, aquele projeto, eu já penso naquela pessoa que eu faço um convite. Se ela não quer, eu tenho um problema, eu tenho que arrumar uma outra pessoa. Mas é uma lógica oposta. Tipo assim, é assumir mesmo aquela ideia, que eu tenho uma ideia clara do que eu quero. Tanto é que vários atores e atrizes que trabalham com ele fazem normalmente, né? Ele tem um grupinho que se repete Sim. ali. É. Mas ele já, me parece que já pensa assim, ele assume isso. Tipo assim, eu já tenho um corpo, eu tenho uma voz, eu tenho um jeito, eu tenho uma personalidade, essa pessoa é a pessoa que se encaixa, eu já vou nela direto. Mas vai lá, Gabriel. Eu faria assim, eu não tenho nada a ver com isso, por isso que eu não sou diretor também, mas eu faria assim, quando eu, por exemplo, eu sou redator publicitário, quando eu penso em comercial de TV, eu já fiz, claro, com o tempo, comercial, que a gente pegava anônimos e aí fazia teste de elenco lá, pra saber quem era, mas tem muita gente que fez sem teste de elenco, era tipo, pô, quero essa pessoa, vamos fazer. É como na minha cabeça passa, eu entendo a importância de um teste de elenco, é porque fica nessa situação, né, como você falou, um cara famoso pode até ser ofensivo pra ele, falar, pô, tem que passar por isso mesmo, é sério mesmo. Não, é delicado. Não, eu acho que tem assim, tem situações e situações. Às vezes você está num projeto que você quer lançar um rosto novo, que você quer uma cara nova. Às vezes você não quer, porque, de certa forma, a gente fica um pouco, os atores vão ficando um pouquinho associados aos personagens, né? E aí, claro, às vezes, se o catálogo de papéis dele é muito grande, eles perdem um pouco isso. Você começa. Mas aí também, às vezes, entra um outro problema que é, nossa, o cara tá em tudo, eu quero uma cara nova, né? Eu não quero um cara que já fez tanta coisa. Então, eu acho que assim, e às vezes personagens menores, né? Às vezes tem um personagem específico que você quer muito descobrir um talento novo. E eu acho que, além de tudo, é muito legal você dar espaço para pessoas, né, que não foram descobertas ainda, porque senão a gente vai ficar sempre repetindo uma mesma panela, né? Eu já fiz teste de elenco com gente que foi aprovada e que depois, durante o processo todo, a gente não curtia e era um sofrimento constante, que era a gente falar, nossa, né, assim, um arrependimento, que a gente escolheu aquela pessoa e vamos seguir com aquela pessoa, mas não tá rolando. E também já tive o contrário, que foi convidar uma pessoa sem teste e apostando muito, né, que ia funcionar e não funcionar. Então, a gente sempre pode errar, né? Todo mundo, na verdade, erra. Todos somos humanos, a gente erra em todas as profissões. Mas é importante também, às vezes, a gente fazer essas decisões, grandes decisões, eu acho que de uma maneira coletiva. Claro que eu acho que, assim, você tem que ter as pessoas que você sabe que você confia no olhar delas, né? Que pensam mais ou menos como você. Mas se você tem ali um assistente que você confia para opinar junto, um diretor parceiro, ou se essa troca entre autor, diretor, produtor é interessante, é muito legal que vocês consigam definir juntos, porque aí você não fica também com o peso, né, da escolha ter sido toda sua e às vezes não funciona. Mas assim, muitas vezes também não funciona de primeira, mas aí se você for trabalhando mais, aquela pessoa acaba desabrochando ali o que você queria dela. Aí depende também muito do projeto, porque televisão, por exemplo, é muito rápido, né? É tudo muito a toque de caixa. A gente grava muitas cenas por dia, uma correria. Normalmente, quando a pessoa é contratada para o projeto, ela já está vésperas de filmar. Agora sim, não, mas há uns 10 anos, talvez, um pouquinho mais, começou a ter uma coisa mais de workshop, que é reunir todo o elenco já escolhido antes, e eles passam por um período de experiências ali, de vivências, antes de começar as gravações. Então dá um pouquinho mais de tempo para a pessoa se ambientar, trocar com os outros também, porque eu acho que tem muito isso. Às vezes você tá na sua casa, lendo todo aquele material que chegou para você e compondo o personagem de um jeito, e o fulano, que vai ser, de repente, né, o seu par romântico, tá compondo o personagem dele num outro caminho. E aí, quando essa troca acontece pela primeira vez no camarim, às vésperas de vocês filmarem, é complicado. Então, acho que também a televisão foi entendendo isso e começando a trazer o pessoal um pouquinho antes para ter mais tempo de chegar nessa unidade. O Gabriel falou de publicidade, assim, eu sei que você já dirigiu para shows, né, parte de humor, já dirigiu filme. E aí me ocorreu, juntando a questão publicidade com humor, como é que é dirigir aquela turma biruta, né, do Porta dos Fundos?
Cara, a galera do Porta, na verdade, é muito fácil, porque eles são muito prontos, né? Eles são muito azeitados. Na época que eu dirigi lá, foi um período bem curtinho, tinha saído da Globo, tinha acabado de pedir pra sair, meu filho era pequeno e tal. Aí fui pro Porta, e aí logo depois eu recebi uma proposta ótima pra voltar como diretora, porque até então na Globo eu era assistente de direção, pra voltar pra Globo como diretora, enfim, e acabei aceitando. Então eu fiquei um período bem curto no Porta, mas na época eles trabalhavam muito ainda com um elenco muito sempre parecido, né? As mesmas carinhas que a gente estava acostumado. E eles eram extremamente azeitados já vinham assim, muito prontos, além do que uma boa parte deles ali escreve os textos, e mesmo que o texto não seja dele, ele participou da reunião de criação, onde aquele texto foi desenvolvido. Então, realmente é muito fácil. O Porta já tem uma formulazinha também de direção, né? Assim, de câmera, de enquadramentos e tal. Ela começou até a abrir um pouco isso, tanto na linguagem quanto na escolha de elenco, depois que eu já não estava mais lá, que hoje a gente vê carinhas novas no Porta. Recentemente eles lançaram umas meninas maravilhosas que eu comecei a seguir também, que são ótimas, que a gente não vê mais sempre o mesmo rosto, né? A gente agora já consegue conhecer novos talentos lá. Mas era muito divertido, eles são muito inteligentes, né? São muito sagazes, rola uma ideia na hora entre o elenco ali e funciona. Então, isso é bem interessante também. E é muito legal também uma coisa que nem sempre a gente tem a permissão de fazer, que é interferir no texto durante a gravação, né? Assim, o texto de comédia, ele é um texto muito amarradinho. Parece que ele não é amarradinho, mas ele é muito amarradinho. A comédia tem todo um mecanismo para acontecer. O humor, ele tem ferramentas, assim, né? Então, quando um autor de humor escreve um texto, difícil a gente sair mexendo nele, porque a gente pode acabar tirando justamente um fator importante e tal. E aí, com o tempo, lógico, você vai ganhando mais conhecimento, vai entendendo melhor. Eu estudei muito, mergulhei super, fiz vários cursos, inclusive de texto, de humor, para, né, poder trabalhar em cima deles. Mas, ainda assim, é muito delicado sempre você mexer num texto no set. E no Porta, não. Você tá normalmente gravando com o cara que inventou o texto. Então, às vezes, ele mesmo tem uma ideia diferente, ele sugere outra coisa, ele muda rola uma ideia na hora entre o elenco ali e funciona. Então, isso é bem interessante também. Porta dos Fundos, acho que provavelmente um dos primeiros projetos aí de internet grandes de humor, acho que o primeiro, e que a gente tinha algumas outras coisas talvez antes ali acontecendo, mas daquele formato, e que foi uma grande revolução no mercado do humor. A internet, claro, trouxe o Porta e depois trouxe um monte de outras oportunidades e abriu muito para os humoristas poderem exibir os seus trabalhos. Como você acha que isso mudou o humor? Se é que mudou o humor, e como você acha o que você acha que tem ainda para ser explorado aí com o advento da internet e com esses humoristas aparecendo de todos os lugares? Olha, eu não sei, eu acho que eu não tenho nem capacidade de responder essa pergunta, porque é um universo que vai estar ainda assim, borbulhando, né? E a gente ainda vai encontrar tanta coisa que eu não posso nem imaginar o que vem. Porta certamente foi um marco, né? Assim, depois, com a coisa das redes sociais, eu acho que a gente começou a ter uma outra exploração de humoristas que fazem humor nas suas casas. E aí as pessoas estão criando seu próprio conteúdo, colocando seu conteúdo no ar, inventando maneiras de realizar aquilo. Então a gente começou a ter fórmulas novas que vão se repetindo e a gente pensa, gente, alguém inventou isso em casa, que é, sei lá, o cara botar uma camiseta na cabeça pra fazer pra ele, quando ele é um personagem feminino, ele é um cara, é ele mesmo com a camiseta na cabeça fazendo um cabelo, né? E depois então ele contracena com ele mesmo. Um monte de coisinhas que começaram a surgir. E aí eu acho que as linguagens vão nascendo. O meme é um exemplo disso, né? O meme é um tipo de humor que não existia X anos atrás. Figurinha é um tipo de humor, sabe? Assim, tem várias novas fórmulas que a gente começou a encarar e ter que absorver. Você não pode também trabalhar com humor e não estar antenado com o que está acontecendo nesse universo das redes sociais. E eu acho que isso é muito fruto também da internet, da velocidade da internet, da pressa das pessoas que estão agora consumindo conteúdo em qualquer lugar. Então tem uma pressa também do público. Ao longo aí da história do humor, sobretudo na televisão, né, assim, tem vários programas que aqui e ali foram rompendo com o convencional, né? Pega lá atrás o TV Pirata, o Cacete Planeta, o próprio Tá No Ar. Em vários momentos teve, assim, experiências de situações que rompiam um pouco aquele humor vigente. Só que todas elas tinham uma coisa em comum, né? Tinha uma construção daquela trama, daquela história, em algum momento tinha aquela ruptura, aquele punch. E hoje, justamente, você falou do meme, assim, é de captação imediata. Eu bato o olho e entendi. Eu não tenho muito tempo, não se espera que demore muito tempo para entender aquilo ali. Ou pego, não pegou, já foi para frente. Nesses termos, né, esse humor de televisão,
esse humor, na verdade, que mais ou menos já pressupõe um desenvolvimento um pouquinho mais longo. Você acha que vai para onde? Você acha que tem futuro ou, de fato, a tendência é que cada vez esse humor seja mais de imediatismo e menos de construção? Eu acho que sempre vai existir espaço para as duas coisas, porque eu acho que são dois momentos de consumo diferentes. Acho que tem um pouco isso que eu falei, assim. Acho que tem um conteúdo que a gente assiste no nosso domingo de preguiça, quando a gente quer ficar maratonando, quando a gente está deitado vendo uma coisa, ou naquela nossa 1 hora da noite que a gente dedica todos os dias antes de dormir e tal. E tem esse conteúdo do dia a dia que a gente fica vendo no WhatsApp durante, né, nos intervalos do que a gente está fazendo. Eu acho que a gente amplia as possibilidades, mas a gente não zera nenhuma delas. O que muda acaba sendo uma divisão de audiência, né? O que antes todo mundo assistia a uma coisa, agora as pessoas assistem coisas diferentes. Então, naturalmente, você vai ter talvez um investimento menor de dinheiro em algum determinado foco, porque o público está se espalhando, né? Então, acho que é uma discussão a se ter no mercado de trabalho, é uma questão, não é uma coisa, isso não muda nada para a gente, muda super, né? Em termos de mercado, tem aí uma preocupação o tempo todo de entender quem é esse pessoal que está vendo esse conteúdo em casa, quantos são, vale a pena, né, e tal, mas acho que sempre vai ter um público para isso, mesmo que seja um público mais específico. Deixa eu só mudar aqui de assunto. Você falou da MTV, Alice, e eu te conheço há muito tempo e eu conheci a Alice, que já era diretora, mas a primeira Alice que eu conheci era música, cantava, né? Era cantora. Eu sabia. E aí, como é que foi? Como é que foi esse momento, essa passagem, e até complementando, né? O que te faz, assim, seguir fazendo o que você já faz, e o que te faz, eventualmente, questionar ou pensar em mudar? Cara, é um passado meu, né? Não googlem. Não botem no Google Alice Não Temer. precisa botar, até porque vai estar na edição, né? Então, assim, tá tranquilo. Pois é. Não, tudo bem. Eu falo que eu já sei que vão botar, não tem problema. Cara, eu sempre fui apaixonada por música. Eu acho música a arte, né, mais incrível de todas as artes, porque eu acho que é uma arte que permeia todas as outras. A gente se inspira ouvindo música para pintar um quadro, né? A gente escuta uma música, tem umas ideias de imagens para a gente realizar um filme. Então, acho música uma coisa incrível. Sempre fui muito fascinada pela música e acho que ela me transporta muito para esse lugar criativo, sempre. E, em paralelo, eu acho que eu era aquela menina Maria Violão, Maria Guitarra, que sempre namorava o garoto que tocava violão, sabe? Eu sempre fui um pouco assim. Mas então eu tive alguns namorados músicos, eu me casei com músico, produtor musical e tal. E aí a minha casa sempre tinha muita gente tocando violão. É uma coisa também que é da juventude, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, esse tipo de programa vai sumindo um pouco, mas a minha casa era aquele, sempre foi uma reunião de pessoas da música. E aí eu tava sempre ouvindo música, e eu sempre fui muito da coisa criativa, já escrevia poema, texto, roteiro. E aí, em algum momento, um dia saiu uma letra de música, aí saiu outra, enfim. E aí acabei fazendo algumas músicas, né? Eu nunca toquei nenhum instrumento, e já tentei aprender, sou péssima, não tenho coordenação motora. Então, as minhas músicas sempre são em parceria, né? Porque eu sempre preciso de um músico junto comigo. Mesmo que eu já venha com uma melodia, assim, cantarolada, né? Que a maior parte das vezes já vem. Mas eu sempre junto com alguém para que crie harmonia, que faz ali. E aí se torna meio que compositor comigo. E aí eu tive um namorado, uma época, que super me encorajou a gravar, eu gravei umas músicas. Então foi um período, assim, na minha vida musical. Minha mãe achou que a minha mãe é muito engraçada. Minha mãe mandou minhas músicas pro Chico Buarque num e-mail, achando que Chico Buarque ia ler e-mail. Teve aquilo, sabe, assim. Coisa de mãe, né? Nossa, maravilhoso e tal. Mas aí eu nunca botei no Spotify, por exemplo. Elas estão até hoje naquele SoundCloud, que é o da época. E aí tem, assim, sei lá, eu tenho sobrinha que escuta até hoje, tenho os filhos de uma amiga minha que sempre pedem, a gente pode ouvir suas músicas, porque cresceram ouvindo. Legal. Meu filho curte e tal. Mas é um lugar meu que ficou meio abandonado, porque a vida vai correndo, né? A gente começa a entrar na correria de trabalho, e aí depois que tive filho, maternidade e tal. E aí, como esse lado não era, né, minha carreira, meu trabalho, não ganhava dinheiro, ele foi ficando para depois. E aí eu acho que para mim, como eu não sou, né, não toco, não sou musicista, eu acho que para mim eu fui perdendo a conexão. Se eu voltasse a frequentar, ter gente tocando na minha casa, eu acho que naturalmente esse lado compositora ia voltar.
mas ele ficou adormecido por enquanto. Faz parte, né? A vida é assim, né? A gente teria que ter umas 3 ou 4 vidas pra fazer tudo que a gente quer fazer, né? Exatamente. Alice, então, pra gente ir encerrando, tem 3 perguntas que eu faço normalmente. Primeiro, assim, a gente sabe, o acerto é um péssimo professor. Muitas vezes a gente aprende mais com o erro muito mais com o fracasso do que com o sucesso. Você lembra de algum erro que você tenha cometido e alguma coisa que você tenha aprendido com isso? Lembro super de um erro, inclusive quando eu dou aula eu mostro, que é uma cena que eu fiz pro Porta, que eu tava muito empolgada com a ideia de fazer uma cena que tinha sexo fora da televisão, porque eu achava que o sexo na televisão era sempre muito careta, né? Todo mundo transa de sutiã, aquela coisa meio clássica. E aí eu queria fazer, e aí quando veio uma cena de sexo no Porta, eu falei, nossa, que legal, vou fazer uma coisa agora, né, com mais liberdade. E eu fiquei tão focada em fazer aquilo, em realizar esse meu desejo de diretora, que era poder fazer uma cena de sexo, que eu deixei o humor de lado. Então eu acho que a cena acabou virando uma cena onde você fica mais prestando atenção se eles estão transando de verdade ou não, se ele sabe? E os comentários todos do vídeo eram esses: eles estão transando, é de verdade, né? Ninguém nem ouviu o que eles estavam falando, sabe? Então, assim, acho que foi um erro gigantesco. Então, eu acho que foi onde eu coloquei a coisa do desejo do diretor à frente do que o conteúdo me pedia. A segunda pergunta é um erro que você vê as pessoas cometerem. Acho que o erro que eu mais vejo as pessoas cometerem é essa coisa do tempo que eu falei, das pausas, dos vídeos longos. A pessoa faz um negócio engraçado e quer repetir ela 3 vezes no mesmo vídeo, né? Não que existe uma piada que é piada de repetição, que é uma coisa específica, mas tem gente que faz um negócio, era pra ser bom, a ideia é maravilhosa, mas o cara se enrola ali no meio. Você vê claramente que ficou maior do que tinha que ser, encheu linguiça. Eu acho que isso é o que eu mais vejo acontecer. E a última pergunta, no meio artístico, tem gente que não erra nunca, que é aquele sujeito que nunca erra, ou melhor, que diz que não erra nunca, que acredita que não erra muito. E o que você diz pra essa pessoa? Eu acho que em todo lugar tem essa pessoa, né, prepotente, que acha que não erra nunca. No meio artístico, acho que tem uma coisa de ego e vaidade que a gente fica na dúvida se a pessoa acha que ela não erra nunca ou se ela só faz essa personagem na frente dos outros pra ser essa pessoa incrível. Não sei, porque tem uma coisa de ego, né, maior, assim. Eu não sei, acho que todo mundo erra, né? O que eu tenho que dizer pra essa pessoa é, cara, irmão, tá viajando, delirando, todo mundo erra. E possivelmente essa pessoa, se ela for revisar, assim, revisitar os trabalhos dela, a experiência dela, ela vai identificar coisas que ela podia ter feito melhor, diferente. Alice, vou fazer uma pergunta pra você, nossa pergunta clássica aqui do 33. Se você tivesse 3 minutos somente com qualquer pessoa, pessoas que estão por aí ou pessoas que já passaram por esse mundo, qualquer pessoa, quem seria essa pessoa e o que você perguntaria pra ela? Uma pessoa que me ocorreu, assim, porque ela surgiu no nosso papo, é o Almodóvar. Eu, inclusive, já fiz o que a minha mãe fez, que eu já mandei e-mails vários para o Almodóvar quando eu era mais nova, pedindo para trabalhar com ele e tal. Obviamente, nunca fui respondida. Mas eu tinha um certo fascínio por ele, que ainda tenho, lógico, e eu queria muito saber, entender como é a vida dele em relação a tudo que ele faz, assim. Eu tenho muita vontade de entender onde que está esse comparativo, sabe? O que é espelho da realidade dele, o que não é. Eu queria muito entender o processo criativo dele, sabe? Quando sai um roteiro, de onde que ele veio, quem são aquelas personagens, inspiradas em quem, de onde se tirou isso. Eu acho que ele tem um olhar tão... um pulso fora, assim, da realidade, né? Um olhar como se fosse uma lente de aumento sempre, que eu queria muito entender da onde vem essas inspirações. Eu acho que é uma pessoa que eu conversaria, adoraria conversar mais do que 3 minutos, possivelmente. Alice, muito legal o programa. Obrigado aí pelo seu tempo com a gente. Foi mó barato, eu adorei aprender com você, ouvir um pouquinho das suas ideias, do que você pensa sobre o mercado audiovisual, enfim, sobre a vida. Espero que a gente possa falar com você novamente. Hoje é um programa que a gente gravou aqui mais de 1 hora e, infelizmente, só vão 30 minutos pro ar, né? Então vai ficar muito conteúdo para depois, né, Alice? Obrigada a vocês super pelo convite, e acho que tem essa troca também, eu acho que é muito rica, que é as perguntas vêm interessantes, e aí vocês fazem comentários interessantes, e aí o papo vai ficando todo mais interessante, né? Eu acho que a gente pode ser muito chato também, dependendo de com quem tá trocando. É verdade. Foi muito legal aqui. As pessoas mais interessantes são as pessoas mais interessadas, né? A partir do momento que você se interessa pelo outro, você fica mais interessante pro outro. Foi um barato conversar com você, Alice. Obrigado mais uma vez. Já falei no início, falar no final. Sempre fui seu fã de um monte de habilidades que você tem. Que bom poder conversar com você de novo. Super obrigado. Obrigada, aí. Júlio. Valeu, Gabriel. Prazerzaço. Obrigada a vocês dois. Foi ótimo. E aí?
Gostou do papo de hoje? Então já se inscreve aqui no canal, aciona no sininho de notificação, que para nós é muito importante. Você está aqui inscrito com a gente, que assim como esse papo com a Alice hoje foi maravilhoso, temos várias outras conversas com outras várias pessoas incríveis aqui e mais vários que vêm por aí. Então você não pode deixar de ser notificado. Então já dá o like, compartilha, faz todo aquele pacote que para nós é muito, muito importante. Para você não custa nada. É isso aí? Então beleza, semana que vem estamos aqui novamente com mais um vídeo incrível, com mais um 33 para você ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Então vem com a gente, diga 33.